Começamos o dia hoje falando sobre alimentação, cara. Tô precisando conversar sobre alimentação. Tô muito barrigudo, precisando comer de maneira mais saudável, muito mais saudável, para que eu possa vivegar adequadamente. E o conceito de vivegar eu já explico desde o início dos meus vídeos. Esse já ultrapassei a marca de 200 vídeos. Isso é bem interessante. E a gente não percebe. Eu nunca pensei que eu ia chegar à marca de 200 vídeos. Eu também nunca pensei que eu ia chegar numa barriga desse tamanho, uma barriga enorme. E por isso eu preciso preparar pratos saudáveis para mim. Então, o primeiro conceito, a primeira ideia que eu defendo é o seguinte, meu irmão, meu amigo, aprenda a cozinhar. Se você quer ter uma saúde boa mesmo, aprenda a cozinhar por você mesmo, e ir ali e trabalhar à beira do fogão e seja o piloto do fogão. Seja o piloto do fogão. Ah, mas eu posso pagar, então você pague. Mas de qualquer maneira, você nunca irá comer a comida que você preparou para você. É a mesma coisa, você está comendo algo que alguém fez por dinheiro, é diferente, é muito diferente. Agora, quando você faz algo para a sua saúde, amigo, é diferente. Até psicológico, até a comida desce melhor. Mesmo que não seja tão gostosa, existe uma intenção aí. Então a palavra intenção é muito importante. Intenção. A palavra intenção é fundamental. Então, quando você vai para o fogão com a intenção de fazer algo que diminua a própria barriga, né? No meu caso, a minha barriga, e me dê taxas boas, esse alimento já vai descer melhor, vai descer bem melhor. E a minha intenção realmente é comida saudável, né? Um peito de frango, uma carne, não é aquela linguiça sempre, né? Tudo bem que a linguiça tem o seu valor. E é até importante você comer gordura de vez em quando. Mas o pensamento agora não é falar sobre a comida, não. Até porque eu já fiz outro vídeo sobre iniciando uma série que se chama Cardápio Universal. Então é Vivegar Cardápio Universal. Essa que é a série de vídeos, eu já gravei meia hora dele e tracei conceitos básicos. Hoje não, é a receita universal. Só que a receita universal é para preparar o cardápio universal, né? Tudo bem. E o que se pensa quando você pensa assim numa receita universal? É muito simples, né? É o que tem em comum em todas as receitas. Independente se estão no livro de receita ou na televisão, no programa MasterChef ou qualquer outro programa semelhante, que seja doce, ou Bonflay, qualquer programa, Saborearte, tudo, Cozinha Maravilhosa, qualquer programa, tem alguns elementos em comum. Eles falam de receitas, né? Eles executam receitas. E em todos esses programas a gente vê, né? Eu já observei muita coisa. Eu fico observando e procuro estabelecer conexões. Eu vou dizer para você o seguinte: eu vou começar de maneira tão básica. Vai parecer que é até um vídeo idiota, mas a coisa vai se complicando a partir do terceiro, quarto vídeo, porque vai se complicando, não exatamente, não vai ficar complicado, mas esta base tem que ser simples mesmo, porque eu não sou cozinheiro, mas eu sou uma pessoa que posso cozinhar. E aí vem a questão de identidade. O que que você é? Você é cozinheiro? Você é chefe? Você é isso? Você é aquilo outro? Não, eu não sou nada, cara. Eu não sou nada. Eu só quero a capacidade de cozinhar um alimento que seja saudável para mim e quem sabe até para a minha família. Se a minha família quiser, eu faço. Então não interessa o que você é o que você faz é que interessa. Sujeito, sujeita, sujeito e sujeita, indivíduo, indivíduo indivíduo. O que interessa é o que você faz e não o que você é. Porque você pode ser outra coisa a cada momento, você pode ser outra coisa.
Inclusive, eu já falei em outras oportunidades que a maior doença do mundo é a ideia fixa. A ideia fixa é a maior doença do mundo. A ideia fixa também. Bom, deixando de enrolar, porque de ideia fixa é outro vídeo que eu vou fazer. Ideia fixa é a causa de todas as doenças do mundo, é a ideia fixa. Mas de que forma? Aí você vai ter que ver o outro vídeo. Está na fase de inspiração ainda, está na fase de intuição, de elaboração. Eu posso dizer o seguinte, eu posso adiantar o seguinte, que a ideia fixa, ela adoece o corpo, mas ela começa na alma. Pronto. Não posso falar mais nada, o resto é segredo, segredo profissional. Daqui a 2 ou 3 semanas eu gravo sobre a ideia fixa. A ideia fixa é uma sequência de vídeos sobre psicossomática que eu vou até dedicar a algumas pessoas muito importantes para mim, que me inspiraram nesse caminho maravilhoso da psicossomática, do qual eu tenho muito respeito e interesse. Ah, falei tudo isso, tudo mais, mas tem tudo a ver com a receita universal. A receita universal tem que ser algo que faça bem para o corpo e para a alma. Pronto, é o primeiro conceito. A receita universal não pode fazer bem só para o corpo, né? A receita universal deve fazer bem para o corpo e para a alma. Alma. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não quero sofrer para cozinhar, co- cozinhar, né? Não quero sofrer para cozinhar. Não, não. Então tem que se fazer. Não é para eu ficar me queimando e tal. Não. Isso aí a minha alma vai dizer, cara, sai fora dessa. Não, eu quero fazer, me alimentar com prazer, com tranquilidade. Então eu vou dizer o seguinte: toda receita tem um roteiro. Tem que ter um roteiro. Então, um elemento fundamental, roteiro. Roteiro. Se você não fizer um roteiro, é porque o roteiro já está na sua mente, já está no seu corpo. O roteiro fácil, né? Você pica a carne, temperou, joga azeite, frigideira e daqui a pouco você vai fazendo e tem um estrogonofe na mão maravilhoso. Provou, botou sal, provou de novo, provou 3 vezes, acabou. Então a prova da comida ela é importante, está em todas as receitas. Porque existe o tal do tempero. Então, tempero tem em todas as receitas e é uma ação específica e importante. Temperar. A comida tem que ser temperada, cara. Temperar. Temperar. Eu vou dizer o seguinte: se tivesse um curso só de tempero, como temperar os alimentos, é marinada? É simplesmente colocação do sal grosso em cima da carne? O que que é? Eu faria só o curso só para temperar bem a comida, porque a metade do prazer é o tempero, o resto é a apresentação. Então existe uma apresentação na comida. Você não vai se alimentar de algo parecendo uma coisa horrível, né? Então tem uma alimentação simples, uma alimentação que é simplesmente a organização da comida no prato. Não vai estar tudo amontoado, assim, por cima do outro, que você não vê o que está comendo. A apresentação do alimento é importante, porque você vê o que está comendo, é fundamental. O primeiro exame é o exame visual. O exame visual da comida, ele vem de longe, depois vem o cheiro. Dependendo da distância do preparo, o cheiro chega antes da comida. E aí quando você chega lá, aquela coisa horrível, e com o cheiro até bom, a vontade diminuiu 38%. 38%, cara. No mínimo, talvez 56%. Vamos ver. Porque a gente é muito impactado pelo que nós, pela visão, né? A visão é um sentido primordial, e ele é básico, e depois a gente sente cheiros, né? A gente não sente um cheiro de algo a 30 quilômetros, mas enxerga uma montanha. Então, a visão vem antes do cheiro. Isso é fundamental. Então, a apresentação, tem uma hora que existe a apresentação do prato. Você tem que arrumar o prato para poder servir. Você faz uma arrumação. Então, no roteiro, o roteiro tem que ter um momento. Eu vou dizer o seguinte, que o roteiro tem que ter um momento, né? E o momento da apresentação. A apresentação, que é a montagem do prato. E o cara falou assim: monta o prato, né? Monta o prato, e tem o tempero, é o momento anterior, né? Monta o prato. O momento anterior é o tempero. Então,
vamos temperar e depois vamos apresentar o prato. Poxa, mas aí nessa hora, é claro que não, gente. Tem conceitos básicos, por exemplo, toda comida vai ter algum tipo de cozimento. Toda comida tem um tipo de cozimento. O que eu quero dizer com isso é que ela é levada ao fogo de alguma forma. Na prática, ela é levada ao calor de alguma forma. Então todas têm um calor ali. Tem um processo calorífero, tem um calor. Então o calor tá dentro de grande parte das receitas, né? Uma salada não precisa de nada e tal. Ah, então tá, não estou falando de salada, mas podemos falar de salada também, porque a salada existe uma arrumação, um processamento do alimento. Você tem que picar o alimento, tem que submeter ele a algum processo físico. O processo físico é um processo que não muda as características do alimento. Então tem processo físico e processo químico, onde ele se combina com outro alimento. Otelo, você é nutrólogo? Não, cara, eu sou gordo. Meu problema é esse, eu sou gordo. Eu sou magro daqui para cima, eu sou mais ou menos magro e bochechudo e daqui para baixo uma barriga imensa que vai sumir. Vai sumir por um simples motivo. Eu estou montando o meu cardápio, que não tem nada a ver com nutricionista. Já fui em vários. Cara, eles montaram uma tabela tão complicada para mim, que eu falei, gente, continuei confuso. E a confusão gera agonia, a agonia gera ansiedade, a ansiedade engorda. Então, só a tabela do nutricionista já me deixou um pouco confuso. Então, meu amigo, eu aviso aos nutricionistas, cara, facilitem a vida das pessoas, cara, para que eles possam fazer o seu cardápio de maneira simples, o que não aconteceu comigo. Tá, essa primeira é só para, vamos só ambientar. O objetivo é realmente a simplicidade, que eu preciso de simplicidade. Simplicidade é uma palavra importante para mim, simplicidade. Porque a gente tem dúvidas e a dúvida gera ansiedade. Dúvidas, ansiedade, obesidade. Aí tem a questão do amor próprio, da autoestima. Poxa, eu me amo, cara. Então, vale a pena, vale a pena para mim investir. Investir nisso, vale a pena eu raciocinar sobre isso. E quem pode fazer isso por mim sou eu, não tem mais ninguém, cara. Não adianta eu pagar 10 nutricionistas que eles vão trazer todo o seu conhecimento da faculdade e vão me encher de aquelas tabelas, né? A não ser que tenha um que me entenda. Tem um cara que fala assim, olha, olha, o seu Otelo, eu já entendi a sua dificuldade, eu vou traduzir para o senhor. Eu não vou fazer só comida, eu não vou fazer, mas eu vou falar a linguagem que o senhor entende. Pronto, então recado para os nutricionistas, falem a linguagem que as pessoas entendem. Então, linguagem, comunicação é fundamental para que você possa ter até clientes, mais clientes. E quanto mais velho, que nem eu estou com quase 60, tem que ter uma linguagem especial, pô. Se eu falar aqui Speed Racer para você, o que significa Speed Racer para você? Corrida X, Spectreman, é outra coisa. Mas aí se você falar para mim Mestre dos Magos, não significa nada para mim, porque eu sou de uma época muito anterior. Se falar Fantomas, não significa nada para mim, porque eu sou uma época posterior ao Fantomas, mas já peguei o Daniel Boone junto com o Spectreman e Ultra Seven. Pronto, já nos desconectamos. Mas quando a gente fala assim, olha, um herói que matou um bandido, pronto, todo mundo quer. Todo mundo se entende quando a gente usa uma linguagem básica. Então, especialistas, sejam generalistas um pouco. Então, nesse vídeo que parece ser só de nutrição, mas não é, né? Não é. É sobre um monte de coisa. Então, generalistas e especialistas. Então, especialistas se tornem generalistas. E generalistas, quando necessário, sejam especialistas. Sejam, apenas sejam. Sejam alguma coisa. Sejam livres para ser liberdade, liberdade. Poxa, mas você está falando de quê? É, de um monte de coisas dentro de um contexto de preparação da receita, uma receita para viver.
E voltando na questão do roteiro, então todo o processo tem um processo físico, então você vai cortar, vai picar, vai moer, e, e tem um processo químico, que aquilo ali vai se combinar com outras coisas para formar outras substâncias, né? A química tem essa pegada de combinação molecular e tal, de íons, aquela coisa toda, de trocas, e o processo físico já é mais. Essa transformação é mais discreta. Agora, se você bater algo no liquidificador, né, você quase desnaturou aquela, alterou as características organolépticas. Não, não, essa palavra é meio difícil, eu não sei nem o que significa, amigo. As características físicas daquele alimento. Então, o alimento tem que ser processado de alguma forma. Então, existe um processamento anterior. Até o próprio calor. Ele tem que ter uma preparação para ser aquecido, vamos dizer assim. Então, uma preparação do alimento. Então, é a configuração do alimento. Do alimento. Configuração do alimento pode ser um monte de coisas, mas geralmente é picar uma cebolinha, cortar o alho, e aí reserva. Então, tudo tem uma ordem para acontecer. Então, na receita universal, tem que ter um roteiro. Fundamental o roteiro. Então, todas as minhas receitas, que eu já chamava de fichas técnicas, há muito tempo, todas as minhas fichas técnicas são roteiros. E o roteiro tem que saber, tem que te indicar, indicar para a gente quando olhar para alguma coisa. Quando é que a gente vai olhar para alguma coisa? E eu tô vendo aqui, o temperar está na frente do calor. Cara, não é assim. Você configurou o alimento, temperou, leva ele para o calor, e aí sim, depois que ele. No calor é que contextualiza-se o motivo do olhar, porque senão ele se estraga. Você estraga uma comida, você queima um arroz, tira todo o suco da carne. Eu não sou cozinheiro, mas eu posso cozinhar. Eu vou insistir com isso, a questão da identidade. Eu não sou, mas posso fazer. Eu não sou, eu funciono na vida. Funciona a vida. Funciona a vida. Funciona a vida. Vidamento. É funcionamento na vida. Gosto de combinar palavras. É uma coisa interessante, né? Já são 17 minutos e a gente está falando de quatro coisas. Então, o calor, aí tem a observação. Observação, cara. Observação o quê? Das características físicas do alimento. A cor, será que a cor está certa? Será que a cor não está? Tem que acrescentar mais um ingrediente? Tem que acrescentar mais alguma coisa? Essa é que é a ideia. Então vou usar agora nesses outros 20 minutinhos, ou 10 minutos, o meu pensador. Pensador. Pensador você já sabe, eu vou passando uma ideia para frente, uma ideia para trás, eu vou dizer para você. A observação eu tinha feito uma sigla, né? POTICA, né? Paladar, olfato, tato mas é potivar, né? Porque é tato. Aí eu botei um i assim de orelhada para botar a visão. Então potivar, então polegar, olfato, tato, visão. E tem mais, tem um cheiro, né? Então tem assim, potica com CH, potica, potiva. Eu não sei, uma sigla difícil, mas eu vou dizer o seguinte: eu vou ter que escrever visão, olfato, paladar, vou ter que escrever mesmo, né? Visão, olfato, paladar, tato, não é isso? Tato e então cinco, né? Audição, audição, pronto. Né? Ficou VOCTA, VOCTA, ainda não tá legal. Eu vou arranjar uma sigla bacana. Então, visão, olfato, paladar, tato e audição, porque às vezes a coisa tá fritando, tá vendo? Tá na hora. Tá escutando o crepitar do arroz? São características físicas que dão a hora de parar o processo calorífero. Então, existe o processo calorífero e tem uma hora de parar. Essa hora de parar talvez seja a hora que você vai apresentar o prato para alguém. Então, ele vai ter que ser servido. Então, primeira coisa para servir, você tem que caprichar na apresentação. Então, vamos botar aqui o servir. Servir. E a apresentação, então.
fica como sendo uma subdivisão do servir no meu roteiro básico, na minha receita universal. Para que uma receita universal, Otelo? Para que eu não me perca nas fases, para que eu não olhe para o lugar errado e deixe o arroz queimar. Quem tem que olhar primeiro? Opa, peraí, que a vida me chamou, peraí. Estamos conversando sobre a receita universal, né? Que na verdade não é nada sobre comida, né? É sobre a vida mesmo, né? Como viver na prática. É como viver, é disso que eu estou falando. De alguma maneira a vida nos tempera. E de alguma maneira, por que que eu parei? Porque eu fui almoçar mesmo. Eu peguei, fui comer um sanduíche, voltei. Minha irmã me chamou. Você deve ter até ouvido, até ela, vou almoçar, bora almoçar. Eu falei, já começou os trabalhos, vamos embora. Eu falei, cara, vamos dar uma paradinha, dar um intervalo, para fechar esse primeiro, talvez único bloco. Porque a vida, a receita para preparar qualquer alimento, eu acho que é uma receita boa para viver também. E seria o seguinte: a vida nos tempera, a vida nos queima e a vida nos serve. E a gente tem que se configurar para a vida, tem que estudar, tem que cortar alguma coisa na nossa vida, tem que aprender alguma coisa, né? A gente tem que agregar algum valor à nossa existência. É como se fosse nós fôssemos o verdadeiro prato. Então prepare a si mesmo para viver e sirva a vida. Encontre uma maneira de atender a necessidade de alguém. Isso é que é servir a vida, ou servir a própria natureza, a proteção do equilíbrio ecológico, das nascentes, salvar as baleias, alguma coisa assim. Então, a culinária da vida é diferente. E ela nos aquece, né? Ela nos submete a pressões. Então, de repente, a gente passa por uma certa pressão, como se estivesse numa panela de pressão. E aí, quando a gente está numa panela de depressão, a gente pode acabar ficando deprimido, sofrendo de depressão ou de ansiedade. O prato só fica pronto na hora que ele tem que ficar pronto. É sobre isso que a gente está falando na vida, é a vida mesmo, é a culinária da vida. Culinária sim, mas é uma culinária muito avançada. Então, na prática, cara, é fala sobre transformações. E tudo se transforma de uma forma só, pelo calor. O calor da vida, o calor da existência. É o calor, é a agitação, é a energia, é a mudança. Eu falo isso como se fosse um grande guru, mas não é. Não é nada disso. Eu estou tentando, eu falo isso há 200 vídeos. Eu estou tentando estabelecer a minha filosofia de vida para que eu possa sofrer menos. E agora eu resolvi pensar diferente. Agora eu não penso mais, eu fico só girando o papelzinho para poder trazer o que está lá no fundo da minha consciência a respeito disso. Porque a gente pode pensar que a gente está preparando um prato até para viver, né? Eu estou preparando um prato, sim, cara, mas tem que ter um roteiro, um planejamento. A vida a gente tem que planejar. Então, isso aqui é sobre planejamento também. É planejamento, é sobre a vida, sobre as pressões. Não é sobre depressão, não. Mas a gente pode ter depressão ou ansiedade ou ficar doente mesmo, né? Uma doença física, uma gripe, alguma coisa, uma doença física mesmo. Não uma doença da alma, mas uma doença do corpo, né? Doenças do corpo. E pensando assim na visão, olfato, paladar, tato e audição, não deveria ser tão fácil, tão difícil falar essa sequência, né? Porque a gente vive todo dia nisso. Não dá para sair disso, não dá para sair do tato, é a nossa dimensão. É a nossa dimensão da consciência. A dimensão da consciência é toda, toda ali, é toda. Então, consciência, a gente também fala, né? Ciência, consciência. Estar ciente de alguma coisa, e a única forma de estar ciente de alguma coisa é através do tato, audição, olfato e paladar. E a visão. Então, estou tentando Topave, acho que melhorou, né? Que é o tato, olfato, paladar e visão. Tato, olfato, paladar e visão. Tato, tato, olfato, paladar e visão e audição.
Topar, topar. Paladar, aí teria que ser dois A. Então eu tô forçando uma barrinha aqui, vamos ver. Eu quero uma sigla mais fácil, né, para poder empregar nos próximos vídeos e conversas e livros também. Estou escrevendo um vídeo com um cara muito sábio sobre a vida, sobre a culinária da vida também. Mas não é nada sobre culinária, não. É conversas sobre a vida. É o título provisório. A gente está escrevendo devagar, deve ficar pronto daqui a uns 2 anos, falando um pouquinho de tudo. E sobre também as dificuldades de se escrever um livro. Também é difícil escrever um livro. Não porque o escrever é difícil, mas a vida nos solicita em diversas direções diferentes. Então é preciso ter uma gestão do projeto muito atenta, porque a gente tem que parar para almoçar, a gente tem que parar para pagar uma conta, daqui a pouco eu vou parar para pagar minhas contas. Não dá para viver só gravando. É preciso saber onde parar para poder retomar. Que às vezes a gente para um mês inteiro de gravar, 2 meses, para resolver problemas emergenciais. Não tem problema, desde que você saiba onde parou e consiga voltar o mais rápido possível. Porque se você para um mês e demora três para. Não dá, né? O projeto não casa. Então, o projeto, a alimentação é um projeto, a vida é um projeto. Gente, a vida é um projeto. Pensa assim, a vida é um projeto. Projeto. A vida é um projeto. Pensa nisso, projeto. Já fez o seu projeto? Já projetou alguma coisa hoje? Porque você olha para frente, você tem dúvidas. Quem tem dúvidas, quem não tem dúvidas deve fazer alguma coisa. Então, quem não tem dúvidas tem dívidas, tem tarefas a fazer. E agora vamos fazer apenas a revisão nesses últimos 3 minutos da receita universal. Começa aí, e não tem outra coisa. Sinceramente, a gente tem que configurar o alimento. Às vezes é cortar, é picar, é amassar, é triturar, é não sei o que e tal. Bater. Tudo bem. Até aonde? Até aí o próximo vídeo a gente conversa sobre a parte da configuração do alimento. Porque cada vídeo tem que ser simples, brother. A gente tem que fazer, porque na vida a gente tem que se configurar, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se configurar. Muito legal. Aí tem a parte do configurou? Vai temperar, temperar, dar o sabor da vida. O que seria o temperar a vida? Temperar a vida é agregar o valor de verdade. Agora sim, fulano está formado. Ele é o fulano e está formado, é um engenheiro, é um médico, ele é um gari, ele é um agente de limpeza, ele é um cozinheiro, ele é alguma coisa. Ele não tem esta habilitação. Ele sabe fazer algo, sabe servir a vida de alguma forma. Porque todos somos muito mais do que nós somos. Todos nós somos muito mais do que somos hoje. E somos muito mais mesmo. Mas às vezes somos até menos do que nós fomos no passado. A frase é sempre a complicar, mas os conceitos de ser e de transcender até o próprio ser é que nós temos a intenção de difundir todos os dias, em todos os vídeos. Porque a vida nos esquenta, a vida nos pressiona. Então, os processos caloríferos universais da vida são as dificuldades da vida, são os nãos que a vida nos dá. Obstáculos é o correspondente ao calor, à agitação, aquilo que nos tira a paz. São os obstáculos da vida, aquilo que nos tira a paz são os processos caloríferos da vida. E aí nós temos que observar a consequência desses processos na nossa vida. Observar, ver, planejar, identificar a hora de sair, identificar a hora de parar de mexer, pô. Parar de mexer, parar de mexer. Porque dentro desse processo calorífero tem um item importante. Tem algum processo mecânico ou químico agindo. A comida está no forno, é um processo físico. Então tem processos físicos agindo ali que talvez incentivem processos químicos dentro do alimento.
Então tem um processo físico ali, que é o próprio calor, por exemplo. Mas tem processos mecânicos. Eu posso ficar mexendo a comida, fazendo aquele guisado, mexendo o guisado para que ele pegue a cor certa. E então eu vou colocar aqui depois do calor um processo mecânico, né? Processos físicos. O calor é um processo físico. Então tem um processo. Na prática, o processo físico ou, ou é um processo físico. Processo físico. Calor ou processo físico. Processos físicos. Pronto, agora sim a nossa receita está excepcionalmente boa. Não serve para fazer nem mingau, porque a vida nos submete a processos físicos e nós temos que nos mexer. E enquanto nós estamos nos mexendo, nós estamos observando tudo que está acontecendo em volta, né? Estamos vendo, estamos ouvindo, estamos cheirando, estamos fazendo qualquer coisa. Agora o vídeo resolveu ficar escuro, né? Ele fica escuro, fica claro. É um computador novo que eu comprei e ele tem umas configurações automáticas de brilho que eu vou acabar desativando, porque toda hora ele fica escuro, fica claro, é uma coisa incrível. Mas a gente vai se entendendo. Dentro desse processo físico, o processo físico incentiva processos químicos dentro do alimento. Curar o alimento é o quê? É um processo físico, né? Pegar um garfo e furar o bife é um processo físico. E a vida também nos bate, às vezes fisicamente, às vezes a gente leva um tombo, algo cai em cima da gente, acidentes acontecem, nós apanhamos mesmo, levamos socos e pontapés, caímos da escada, é quase como uma tábua de bater carne em cima da gente. Por isso que a gente tem que se aprontar, se arrumar e sair para a vida para trabalhar, para servir a própria vida, aquela que é a grande cozinheira, ela nos prepara. A vida nos prepara. Então, nesse finalzinho, eu vou deixar em aberto algumas coisas. Mas eu digo o seguinte: o grande roteiro é a história da vida toda. A história da vida toda é essa. A gente sempre tem que se configurar para viver e a gente tem que acabar com a ideia de que a gente não precisa agregar valor a si mesmo. Temos que agregar valor, cara. Eu sou um ser humano, mas eu quero ser humano, quero ser algo que sabe cozinhar, por exemplo, que sabe falar um idioma, que sabe limpar uma casa, que limpar uma rua, que sabe cortar o pelo de um cachorro. Isso é agregar valor, é agregar funcionalidade, funcionamento. E aí sim, isso é o temperar, porque a vida nos submete a processos físicos. Então, o próprio alimento somos nós. Nós nos servimos a própria vida. Nós nos servimos da vida e a própria vida damos para que a gente possa sobreviver. Essa é a mensagem final desse primeiro vídeo sobre a receita universal. Porque com essa receita realmente eu vou poder fazer a minha feijoada. Mas o que é a feijoada da vida? Ah, isso é só, isso é só. Ah, talvez o terceiro vídeo da série, a receita universal. Vivegar a receita universal. E as pessoas falavam que era sobre alimento, né? Cara, nós somos o alimento. A vida é o nosso alimento. E que esse alimento ajude a eliminar os nossos problemas. Alimento, alimento. O que é o alimento? Informação. O alimento para o corpo, o alimento para o espírito. Tem um roteiro, tem um planejamento. Tem uma receita. A receita do sucesso qual é? É a própria receita, é o próprio planejamento. Um bom planejamento é quase um vidamento, é quase um ótimo funcionamento da vida. Então o nome desse vídeo é A Receita Universal. Vivegar. A Receita Universal é só o início.